Bem, galera, eu sou o professor Enori Carelli e nesse vídeo nosso objetivo é mostrar como se parametrizam as curvas pelo parâmetro t, pelo comprimento de arco e escrevê-las na forma de vetor posição. Assim, o nosso objetivo é escrever as equações das curvas em equações paramétricas e daremos exemplo para mostrar como é o processo de parametrização. Então, assim, sejam x, y e z funções que dependem do parâmetro t. Quer dizer que o x é uma função de t, o y é uma função de t e o z é uma função de t. Como nesse exemplo, o x vale t, o y vale 3t mais 2 e suponhamos que o z escrito dependendo das variáveis x e y seja z igual a x² mais 2y mais 1. Então, vamos fazer também o z depender do t, de modo que o x será trocado por t², então teremos z de t, aqui no primeiro, dentro do parênteses, o x é trocado pelo t, o x² fica trocado por t², e 2y vai ser substituído por 2 vezes 3t mais 2 igual a 1. Dessa forma, resolvendo o parênteses, nós vamos ter que o z de t é dado por t² mais 6t mais 5. Desse modo, nós temos a função z igual a x² mais 2y mais 1 parametrizada pelo parâmetro t. E o vetor posição da curva, então, será o vetor r de t igual à função x de t vezes o i, mais y de t vezes o vetor j e mais z de t vezes o vetor k. Ou r de t igual a ti, que faz papel do x de t, mais 3t mais 2, que faz papel do y de t, e mais o t² mais 6t mais 5, que está fazendo o papel do z de t. Agora, vamos ver como se parametriza a reta que passa pelo ponto A de coordenadas x0 e y0, pelo ponto P de coordenadas x, y, z, e tem como vetor diretor o vetor ABC. Assim, substituindo A e V na equação vetorial da reta, nós vamos ter a seguinte situação. O ponto P é igual ao ponto A mais t vezes o vetor V. De modo que nós teremos x, y, z no papel de P, x0, y0, z0 no papel de A, t vezes o ABC, que é o vetor diretor, e de forma que nós vamos ter x, y, z igual a x0, y0, z0. O t multiplica cada coordenada do vetor diretor, assim será ta mais tb mais tc. Agora, somando os dois pontos da direita, a coordenada, teremos x, y, z igual a x0 mais ta, y0 mais o tb e z0 mais o tc. Ou o x vai ser igual a x mais o ta, o y é o y0 mais o tb e o z é o z0 mais o tc. As equações então passam a ser x de t, que é uma função que depende do parâmetro t, e é dada por x0 mais ta, y de t será o y0 mais tb, e o z de t é o z0 mais tc. Essas equações são denominadas equações paramétricas da reta, que passa pelo ponto A, tem a direção do vetor v e passa por qualquer ponto P de coordenadas x, y, z e depende do parâmetro t. O vetor posição, então, será o vetor f de t igual a x0 mais ta, que faz papel do x vezes o i, y0 mais tb, que faz papel do y vezes o vetor j, z0 mais tc, que faz papel do z vezes o vetor k. Uma circunferência de centro C0 e raio A tem equações cartesianas dadas por x² mais y² igual a A², e em coordenadas paramétricas dada por x igual a cosseno de t e y igual a seno de t. Assim, o vetor posição da circunferência será dada pela seguinte parametrização: r de t igual a cosseno de t vezes o vetor i,
mais a seno de t vezes o vetor j. No caso da circunferência ter centro C de x0 e y0, isto é, fora da origem, e o raio sendo A equação cartesiana então será x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a quadrado. Já o vetor posição será o vetor r de t igual a x0 mais a cosseno de t vezes o vetor i, mais y0 mais a seno de t vezes o vetor j. Agora, suponhamos que a circunferência esteja sobre um plano z igual a w. Por exemplo, ela esteja sobre um cilindro, como aqui, essa circunferência vermelha, ela está sobre o cilindro numa altura z. Então, a parametrização da circunferência será da seguinte forma: r de t igual a x0 mais a cosseno de t vezes o i, y0 mais a seno de t vezes j, mais w vezes k. E o w é a altura no eixo z, onde a circunferência se encontra. Agora, a representação gráfica da circunferência parametrizada fora do centro é essa que nós temos aqui. Nós temos, então, um ponto P, que ele tem coordenadas x, y, o C, que tem coordenadas y0, z0. Então, assim está o P, aqui está o ponto C, um vetor que vai do centro, vai da origem até o centro, um vetor que vai do centro da circunferência até um ponto qualquer sobre a circunferência, e o vetor verde, que é o vetor OP. Observem que o vetor OP é a resultante do vetor que vai da origem até o centro, mais o raio da circunferência. Então, vamos chamar esse vetor azul de R0 de t, o vetor soma resultante de R de t e o vetor raio RP de t. Assim, e vamos supor também que a circunferência está sobre um cilindro de altura 2 ou qualquer figura, esfera ou paraboloide na altura z igual a 2. Então, a circunferência terá a seguinte parametrização: r de t igual a x0 mais a cosseno de t vezes o vetor i, mais y0 vezes a seno de t vezes o vetor j, e mais 2 vezes o k, que é o valor do z. Então, vamos parametrizar a curva intersecção do plano z igual a 1 mais 4y com o paraboloide z igual a x0 mais y0. Assim, nós temos esse desenho aqui. O paraboloide z igual a... Melhor dizendo, o paraboloide tem equação x² mais y². Então, temos aqui o paraboloide, o plano intercepta o paraboloide, formando esta curva em azul sobre o paraboloide, e vamos ver qual é a parametrização vetorial dessa curva. Então, o z é igual ao z, qualquer ponto vai ser z. Então, nós vamos dizer que a intersecção dessas duas figuras terá o plano 1 mais 4y igual x² mais y², que representa o paraboloide. Ou seja, o x² mais y² menos 4y igual a menos 1. Vamos completar os quadrados para determinar o centro da projeção desta curva sobre o plano xy. Então, observem que aqui nós temos menos 4y. Como ele corresponde a duas vezes o primeiro termo pelo segundo, o menos 4y dividido por 2 será 2, e 2 ao quadrado é 4. E para a equação não perder a igualdade, adicionamos 4 no lado direito do igual. De forma que podemos escrever que o x² mais y menos 2 ao quadrado igual a 3 é a projeção dessa curva em azul sobre o plano xy. Assim, o centro da projeção será 0 para o x, 2 para o y, e o raio vai ser a raiz do 3. Portanto, teremos que o x igual a raiz de 3 cosseno de t, o y da circunferência é 2 mais raiz de 3 seno de t, e o z, então, vai ser 1 mais 4 vezes o y, mais o y
é 2 mais raiz de 3 seno de t, ou seja, 9 mais 4 raiz de 3 seno de t. Consequentemente, o vetor posição de cada ponto da curva intersecção será dado por r de t igual ao x, que é raiz de 3 cosseno de t vezes o y, mais o y, que é 2, aqui dizendo o x é raiz de 3 cosseno de t vezes o y é 2 mais a raiz de 3 seno de t vezes o j, e o z é o 9 mais 4 raiz de 3 seno de t vezes o k. Esse é o vetor posição que, quando posto em qualquer, as coordenadas polares em qualquer software, por exemplo, em plot, gera a curva intersecção do plano sobre o paraboloide. Agora, a parametrização da elipse de eixo A sobre o x e B sobre o y e centro x0 e y0. Então, a parametrização da elipse difere apenas da parametrização da circunferência, porque a circunferência tem A multiplicando o cosseno e A multiplicando o seno, enquanto que a elipse tem o A que multiplica o seno e o B que multiplica o cosseno. De forma que o vetor posição será o x0 mais A cosseno de t vezes o vetor i, y0 mais B seno de t vezes o vetor j. Se nós temos uma hélice circular sobre um cilindro de raio A, assim, a projeção da hélice sobre o plano XY é uma circunferência. Então, o x vai ser x0 mais A cosseno de t, em que o x0 é o centro da circunferência, a projeção, e o y de t é o y0 A seno de t. Já o z será o raio da circunferência vezes m vezes o parâmetro t. O m será a tangente do ângulo que a hélice formará com o plano xy. E o vetor posição, então, será x0 mais A cosseno de t vezes o vetor i, mais y0 vezes o A seno de t vezes o vetor j, e no lugar do z fica o AMT vezes o k. Veremos a parametrização da cicloide. A cicloide é uma curva descrita por um ponto sobre uma circunferência que se desloca ao longo de uma reta de comprimento igual ao comprimento da circunferência. Como nesse exemplo, nós temos esse ponto sobre a origem do segmento de reta e a circunferência agora vai deslocando-se, o ponto vai descrevendo uma curva e essa curva é denominada cicloide. Veremos agora a parametrização da cicloide. O x da cicloide é o raio da circunferência A vezes 1 menos seno de t, que é o parâmetro. O y é A vezes 1 menos cosseno de t, e, portanto, o vetor posição será o x de t vezes o i, que é A vezes 1 menos seno de t vezes o vetor i, mais A vezes 1 menos cosseno de t, que é o vetor j. Aqui, então, nós temos uma representação geométrica da cicloide descrita pelo ponto sobre uma circunferência ao longo de uma reta de comprimento igual a 2 vezes o comprimento da circunferência. Outra curva importante é a hipocicloide. A hipocicloide ocorre quando nós temos duas circunferências e uma circunferência de raio igual a metade do raio da circunferência maior e cujo ponto está sobre, digamos, o interior da circunferência maior. Por exemplo, nós podemos imaginar um rolamento, que é esse disco verde, e o mancal, que é a circunferência maior. Então, a curva que esse ponto sobre o rolamento descreve no interior do mancal é a seguinte. Observe, conforme o rolamento vai girando, vai descrevendo uma curva, e esta curva é denominada hipocicloide. A hipocicloide é a curva em que o rolamento tem o raio igual a metade do raio do mancal, e em 4 voltas ele descreve a estrela de forma completa. Agora veremos a parametrização dessa curva.
Então, o x do t será o a cosseno ao cubo de t, o y de t vai ser a seno ao cubo de t, e a equação cartesiana é x no expoente 2/3 mais y no expoente 2/3 igual ao raio no expoente 2/3. E o vetor posição é o vetor r de t igual ao raio vezes cosseno ao cubo de t vezes o vetor i, mais ao raio seno ao cubo de t vezes o vetor j. Nesse desenho aqui, então, nós temos o disco maior, que corresponde ao Moncal, esse disco menor, que corresponde ao Moncal, e a curva colorida, que corresponde à hipocicloide. Vamos ver agora retas suaves. Então, nós dizemos, ou curvas suaves. Nós dizemos que uma curva é suave quando ela for contínua e não possui cantos. Aqui nós temos, então, a hipocicloide não é uma curva suave, porque ela tem cantos em cada momento em que a curva muda a sua trajetória. Nesses pontos ela não possui derivada e, por essa razão, é denominada curva não suave. Sempre que uma curva admite uma parametrização r de t, com o t pertencente ao intervalo AB, e tem derivada diferente de zero em todo o ponto t, ela é denominada curva suave. Voltamos de novo, a hipocicloide não é suave, porque nesses pontos, aqui no 0 grau, 90 graus, 180 graus e 270 graus, ela não possui derivada, já que do lado direito, por exemplo, aqui no Polo Norte, a derivada é negativa e no lado esquerdo é positiva. Assim, uma curva fechada que admite parametrização r de t com o t pertencente ao intervalo AB, ela é denominada fechada se o vetor posição r no ponto A coincide com o vetor posição r no ponto B. A hipocicloide é uma curva fechada, embora não seja suave. Já a cicloide, que vimos há pouco, a cicloide não é uma curva fechada, porque o vetor posição no ponto inicial não coincide com o vetor posição no ponto final. Curvas orientadas. Então, nós vamos dizer que uma curva C com ponto inicial em A, x0, y0, z0 e ponto final no ponto B, x1, y1, z1, que admite uma parametrização r de t com o t pertencente ao intervalo AB, é denominada orientada se uma partícula puder deslocar-se sobre ela, mantendo o sentido positivo ou negativo de A para B ou de B para A. No caso positivo, vai de A para B e no caso negativo, vai de B para A. Nesse caso, nós dizemos que a curva é orientada. Bom, o sentido positivo de uma curva, com ponto inicial no ponto A e ponto final no ponto B, é o sentido no qual a curva traçada, quando t cresce de A para B, e o sentido negativo é quando a curva é traçada com o t decrescente no valor A para B. Por exemplo, se nós temos aqui a curva r de t igual a xt vezes o vetor i mais y dt vezes o vetor j mais z dt vezes o vetor k com o t pertencente ao AB, e ela tem o sentido positivo quando o t vai variando de A para B, ela terá sentido negativo quando o t varia de B para A. E ela terá, então, as coordenadas x dt, y dt e z dt negativas. Exemplo, suponha que uma reta que passa pelo ponto A de coordenadas 1, 1 e 2 e vai até o ponto B de coordenadas 5, 6 e 9, e ela tem o vetor diretor 4, 5 e 7. Observem que o vetor diretor é B menos A, 5 menos 1 é 4, 6 menos 1 é o 5 e 9 menos 2 o 7. Então, vamos determinar a equação da curva que vai do sentido de A para B e após da curva de sentido menos C de B para A.
Sabemos então que a equação paramétrica da curva, que inicia no ponto A, tem a expressão x de t igual 1 do ponto A mais 4 vezes o t, 1 do ponto B para o y mais 5 vezes o t, e 2 do ponto A para o z, mais o 7 do ponto B. Nesse caso, se o t for 1, melhor, se o t for 0, ocorre o ponto A. E se o t for 1, ocorre o ponto B. Então, o t, assumindo valores de 0 até 1, a curva ela terá direção no sentido positivo, ela terá sentido positivo. No outro caso, o vetor posição dessa curva, então vai ser no sentido positivo 1 mais 4 vezes o vetor i, mais 1 mais 5t vezes o vetor j, e mais 2 mais 7t vezes o vetor k. Já o vetor posição que dá o sentido negativo vai ocorrer quando o t varia de 1 para 0. Assim, nós vamos ter, quando o t for 0, o ponto B, e quando o t for 1, o ponto A. E o vetor posição será 5 menos 4t, observe que mudou o sinal do parâmetro t, 6 menos o 5t e 9 menos o t. Dessa forma, se o t for 0, o vetor posição ele terá o ponto B, e se o t for 1, o vetor posição terá o ponto A. Por que aqui o t cresce de 0 a 1 e a curva tem sentido negativo? Porque nós mudamos o sinal dos coeficientes do parâmetro t. Se não tivéssemos dados o sinal, na primeira parametrização bastava tomar o t variando de 1 até 0. Aqui então nós temos o exemplo da curva com sentido positivo e o exemplo da mesma curva com sentido negativo. Como já dissemos, o vetor, no caso da curva com sentido não negativo, ele será o vetor com sentido inverso ao vetor AB, ou seja, ele será B menos A, e o ponto inicial é o ponto B de coordenadas 5, 6 e 9. Vejamos a reta tangente a uma curva num ponto P de coordenadas x0, y0 e z0. Então, suponhamos que a curva C seja representada pelo vetor posição r de t igual a x de t vezes o vetor i, mais y de t vezes o vetor j, mais z de t vezes o vetor k, com o t variando de a até b. Seja P, então, de x0, y0, z0 um ponto sobre a curva, cujo parâmetro que dá o ponto P é o t0. Então, o vetor tangente à curva C no ponto P é o vetor derivada no ponto t0, que será dado então pela derivada da função x no ponto t0, vezes o vetor i, mais a derivada do ponto mais a derivada da função y no ponto t0 vezes o j, mais o z' de t0 vezes o k. No desenho nós temos o seguinte: temos a curva C, que vai do A até o B, daí temos o vetor posição, que vai da origem até o ponto B, o vetor posição, que vai da origem até o ponto P, onde nos interessa, e o vetor posição, que vai da origem até o ponto A, que é a extremidade da curva. Bom, digamos que estamos interessados na derivada no ponto P e tomamos como referência para obter o acréscimo o ponto A. Então, observem que o vetor que vai da origem até o ponto A é a soma do vetor que vai da origem até o ponto P, mais o vetor que vai do ponto P até o ponto A. Vamos chamar do vetor da origem até o ponto P de f de t. O vetor que vai da origem ao ponto A, então será o f de t mais o delta t, e aqui nós temos o vetor delta t, ou seja, quando t sofre um acréscimo delta t, ele gera o vetor
f de t mais ΔT. E essa linha vermelha, que corresponde à tangente à curva no ponto P, é a derivada do vetor posição f de t, que é o r' de t. No caso, aqui nós poderíamos escrever f' de t, aqui r de t e f de t, que é e r de t mais ΔT, que é o vetor posição do ponto P do ponto A no desenho. Assim, qualquer vetor tangente a uma curva parametrizada pelo vetor posição r de t será a derivada desse vetor no ponto t considerado. Vamos ver a parametrização pelo comprimento do arco. Inicialmente, veremos o comprimento do arco. Então, seja C uma curva suave, representada pelo vetor posição r de t igual a x de t vezes o vetor i, mais y de t vezes o vetor j, mais z de t vezes o vetor k, e o t pertencente ao intervalo AB. Então, o comprimento de arco da curva C será dado por I igual à integral de A até B da derivada do x elevado ao quadrado mais a derivada do y elevado ao quadrado mais a derivada do z elevado ao quadrado. Observem que isso, tratando-se em vetores, corresponde ao módulo da derivada de r de t. E então podemos substituir como o i a integral de A até B do módulo da derivada de r de t dt. Vejamos um exemplo. Encontrar o comprimento de arco da circunferência, cuja parametrização é o vetor posição r de t igual a cosseno de t, mais a seno de t, e o t variando de 0 a 2π. Assim, dado o vetor posição, a derivada desse vetor é a derivada de a cosseno de t, que será o menos a seno de t, mais a derivada de a seno de t, que é o mais a cosseno de t. O comprimento, então, aplicado na fórmula integral de a até b da derivada do x ao quadrado mais a derivada do y dt ao quadrado dt será igual à integral de 0 a 2π, o 0 faz papel do a e o 2π do b, menos a seno dt ao quadrado, que é a derivada do x, mais a cosseno t ao quadrado, que é a derivada do y dt. Elevando ao quadrado e pondo o a quadrado em evidência, então nós teremos a quadrado vezes seno dt ao quadrado mais cosseno dt ao quadrado dt. Seno ao quadrado dt mais cosseno ao quadrado dt vale 1 e a raiz do a quadrado é a. Assim vamos ter que o comprimento da circunferência é a integral de a até 2π de a dt. E a primitiva do dt é t, de modo que o comprimento será a vezes t, com o t variando de 0 a 2π, ou seja, o comprimento da circunferência de raio A é 2π vezes o A. Agora, a função comprimento de arco. Consideremos a integral I de A até B do módulo de R' dt e vamos substituir o B, que está como limite superior da integral, por t. Então, essa integral vai ser transformada numa função de t. E desse modo, nós podemos escrever que a função s de t vai ser a integral de A até t do módulo do vetor posição R' dw dw. Aqui na integral s de t de A até t R' dw dw, nós usamos o w no lugar do t para diferenciar a variável da função s de t, que corresponde ao limite superior da integral, da variável de integração. Isso para evitar confusões. Mas o t, ele vai, o s de t, aí ele vai pertencer a um intervalo AB, onde o A faz papel do T0 e o B faz papel do T1. Vamos ver um exemplo. Encontrar a função comprimento do arco da circunferência que tem vetor posição r de t igual a cosseno de t vezes o i, mais a seno de t vezes o tj, com o t variando de 0 a 2π. Assim, a derivada do a cosseno de ti a seno de tj será
menos A seno de t vezes o vetor I, mais A seno de t vezes o vetor J. Agora, na integral de A até B, vamos trocar o B pelo t, e aqui dentro da integral, vamos trocar o t pelo w. Assim, nós vamos ficar com a integral de 0 até 2π, menos A seno de w ao quadrado, A cosseno de w ao quadrado, dw. E o resultado, então, será A quadrado vezes o seno ao quadrado de w mais cosseno ao quadrado de w, dw. Como está dentro do radical, vai ficar a integral de A cosseno de t de 0 até t de A dw, que corresponde a AW com o t variando de 0, ou melhor, com o w variando de 0 até t, ou seja, será TA. Vamos ver uma observação. A função comprimento de arco permite saber o comprimento do arco de uma curva no intervalo t. Por exemplo, se nós estamos interessados no arco da circunferência no intervalo 0 a π/4, basta substituir o t por π/4, então teremos S de π/4 igual a π/4 vezes o A. Ou seja, tomamos a variável como sendo o comprimento do arco que nós estamos interessados e obtemos já de imediato o arco com tal comprimento. A parametrização de curvas pelo comprimento do arco. Então, para parametrizar uma curva pelo comprimento do arco que tem vetor posição r de t, x de t, i, mais y de t, j, mais e de t, k, com o t pertencente ao a, b, pelo comprimento do arco, nós procedemos da seguinte forma. Então, primeiro determinamos o S, ou seja, o comprimento do arco em função do t, por meio da fórmula S de t igual a integral de A até t, R' de W de W. Depois, escrevemos o t em função de S. Isto é, o t vai ser a função inversa de S. Depois, no terceiro passo, no vetor posição, trocamos a variável t pelo seu valor em S. Assim, o R' de t passará a ser uma função composta denominada h de S de t, ou simplesmente R de t igual h de S. No primeiro caso, o vetor posição depende do t, e no segundo caso, depende do comprimento do arco que estamos interessados. Desse modo, o h de S vai ser um vetor em que o x está parametrizado pelo S vezes o y parametrizado pelo S vezes o t, e o z parametrizado pelo S vezes o k, e o k pertence, ou melhor, o S de t pertence para o intervalo que vai do zero até o comprimento do arco desejado. Exemplo, parametrizar pelo comprimento de arco a curva r de t igual a 4ti mais 1 mais tj. Assim, então, seguindo os passos dados. Primeiro, encontramos o S de t, fazendo a integral de A até t de R' de W de W. No caso, a derivada de R de t, 4ti mais 1 mais 3tj, será 4i mais 3j. O R' de t, então, vai ser o módulo do vetor R' de t, que no caso será 4² mais t², que será 16 mais 9 em forma de raiz, que é 5. Agora, vamos determinar o S de t, que é a integral de A até t de R' de W de W. Assim, o S de t será a integral de 0 até t de 5 dw. A primitiva do dw é w, variando de 0 até t é 5t. Logo, o S é igual a 5t, ou seja, isolando o t, nós temos que o S, ou melhor, temos que o t é igual a S sobre 5. Substituímos no vetor posição R de t o valor de t pelo seu correspondente em S, de modo que vamos obter o h de S como sendo 4 vezes S sobre 5 vezes o I, mais
1 mais 3s sobre 5 vezes o j, vezes o vetor j. Como aqui nós tínhamos dito que o t varia de 0 até infinito, o s também terá o seu domínio de 0 até infinito. Qual é o significado geométrico da parametrização pelo comprimento do arco? Na tabela que nós vamos apresentar na sequência, nós vamos apresentar os vetores x dt e y dt, escrito na forma de vetor posição pelo t, tomando os valores de t igual a 0, 1, 2 e 3, e o segmento da origem Q em 0, 1 e extremidade t. Então, temos o seguinte. Aqui está o vetor posição em t, o valor da função s dt e o vetor posição parametrizado pelo s, pelo comprimento de arco. Assim, se o t for 0, então nós vamos ter o r de 0, que será o 0i mais o j. Se o t for 0, então o s será 0, de modo que nós vamos ter o h de s igual 0 no lugar do i e o j. Assim vamos ter o h de 0, que será o j. Qual é a diferença? Nesse caso, nós temos o vetor posição que dá o vetor no ponto, o vetor posição no ponto t igual a 0, e no gráfico será 0j, ou seja, a posição 0, 1. A mesma coisa ocorre quando o h de t, o h de s tiver s igual a 0. Se o t for 1, então o vetor posição r de 1 será 4i mais 4j. Então temos aqui 4i mais 4j. Se o t for 1, o comprimento do arco será 5. Assim, aí teremos o h de 5, porque o s vale 5, será 4 vezes 5 sobre 5, que vai ser o 4i, mais 3 vezes 5 sobre 5, que será o 4j. Observem que aqui está parametrizado pelo tempo e aqui parametrizado pelo comprimento do arco. Nos dois casos, nós temos o vetor posição 4i mais 4j, porém aqui nós temos já a certeza que esse vetor posição define um arco que começa no ponto S igual a 0 e vai até o ponto em que o comprimento do arco é 5. Se nós temos o t igual a 2, então o vetor posição para t igual a 2 será 8i mais 7j. 8i mais 7j. Se o t for 2, o arco tem comprimento 10. Assim, a parametrização para obter um arco de comprimento 10 será o 4 vezes o 10 sobre 5, que é o 8i, mais 1 vezes o 3 vezes o 10 sobre 5, que vai dar 7j. Novamente, o vetor posição é o mesmo. Primeiro, a diferença é que nesse primeiro caso, nós temos apenas o ponto final do arco. E nesse aqui, nós temos o vetor que corresponde ao ponto final do arco, que tem um comprimento 10 unidades. Mais um item, tomando t igual a 3, substituindo, nós temos 4 vezes 3, 12i, mais 3 vezes 3, 9, 1, 10j. Se o t for 3, o arco terá comprimento 15, e a função comprimento de arco será o h de 15, igual a 4 vezes 15 sobre 5, que vai ser o 12i, mais 3 vezes 15 sobre 5 mais 1, que é o 10j. No primeiro caso, apenas nós temos o vetor posição no t igual a 2. No segundo, nós estamos tendo um arco que tem comprimento 15 e o vetor posição desse arco será o 12i, o vetor posição da extremidade desse arco será o 12i mais o 12j. No desenho nós temos o seguinte, no primeiro caso, quando o t for 0, nós temos um arco de comprimento 0, que é o ponto 1, 0, é o ponto Q. No segundo caso, quando o t for 1, então nós vamos ter o vetor posição do ponto A, que corresponde ao vetor que vai do 0 até A,
e tem coordenadas 4 do x e 4 do y. Mas se pensarmos em termos de comprimento do arco, nós vamos observar que nós temos a hipotenusa do triângulo que tem base do 4 até o ponto A, que dá a medida 4, e do 1 até o ponto 4, que dá a medida 3. Então, pelo teorema de Pitágoras, a distância que vai do ponto Q até o ponto A é 5, que é o comprimento do arco pelo qual parametrizamos. Se o t for 2, então o vetor posição do ponto B é o vetor que tem como 8 para o x e 7 para o y. Agora, pensando em termos de comprimento de arco, nós temos o x é 8 e o y é o 7 menos o 1, que dá 6. Então, nós temos um triângulo retângulo de lado 6, que vai do ponto Q até o 7, e a base do triângulo vai do 7 até o ponto B, que corresponde a 8. A hipotenusa desse triângulo vai ser, então, 10, ou seja, o vetor posição da função comprimento do arco dá um arco de comprimento 10, cujo ponto final é o ponto B, de vetor posição 8 para o x e 7 para o y. Finalmente, se o t for 3, então o vetor posição do ponto C será 12i mais 10j. Agora, considerando o comprimento do arco do ponto Q até o ponto C é a hipotenusa do triângulo retângulo, que tem a altura 9 e base e a hipotenusa desse triângulo é 10. Isso significa que, quando o arco está parametrizado pelo seu comprimento, nós determinamos o comprimento do arco que estamos interessados e, aplicando na função h de s, nós vamos obter o vetor que dá a extremidade desse arco com o comprimento desejado. Assim, finalizamos a parte que corresponde à parametrização de arcos sobre o plano e também no espaço, pelo parâmetro t e pelo comprimento do arco. O estudante que estiver interessado em ver como faz o gráfico desses arcos, pode ver os nossos vídeos que explicam como utilizar o implot para parametrizar curvas no plano e no R3. Desejamos a todos vocês um bom estudo.